Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da segunda-feira, aqui, dia 27 de julho de 2020, 17ª semana do Tempo Comum. Pois é, tá atrasado. Bem, hoje é dia de São Celestino I, amanhã é dia de Santo Inocêncio I. A cor litúrgica é a verde, tá? Esse áudio eu não vou, eu acho que eu não vou fazer pitaco. Não, acho que eu terei que fazer um pitaco porque eu tô devendo alguma coisa de uma Santa Elizabeth da Trindade. E não dá para deixar para depois, porque eu estou enrolando vocês já tem um tempão, tá? Então alguma coisa eu vou falar dela. Bom, já vou falar já. Ela é contemporânea de Santa Teresinha, mas não era do mesmo convento e não era da mesma cidade. Em breve vamos lembrar dela. Acho que em outubro. Eu vou ter que ver certinho. A data dela ainda não pesquisei. E um livro que eu tenho para indicar para vocês, além das obras completas da editora Vozes, tá? Ela não é doutora da igreja, que eu saiba. É sempre aquela história. Nesse caso da Santa Elizabeth da Trindade, aconteceu um desejo muito grande de eu adquirir primeiro as obras completas. Mas eu acabei comprando uma biografia para me inteirar da história de vida dela. E eu tenho uma aqui para indicar, da editora Loyola, dizendo assim, o título: Eu, Elizabeth da Trindade, Frei Patrício Essiadini, S, né, mudo, Essiadini, OCD. Vamos ver. Na contracapa diz: celebrar o centenário de uma pessoa é torná-la viva e presente entre nós. É uma memória que nos obriga a rever a nossa vida e a projetar o futuro. Elizabeth da Trindade é uma mística que soube interpretar a doutrina de São João da Cruz e dos Santos do Carmelo, numa forma experiencial e teológica. Depois do sucesso deste livro, Eu, Teresinha do Menino Jesus, do próprio Frei Patrício, detalhe, eu não conheço esse livro, se aventura a escrever no estilo coloquial e direto a vida de Elizabeth da Trindade, carmelita descalça, mestra da vida interior, que nos ensina a ser diante de Deus adoradores em espírito e verdade. A sua oração à Santíssima Trindade encontra suporte no Catecismo da Igreja Católica, para fundamentar que Deus é nossa casa e nós somos a casa de Deus. Ou seja, já dá para perceber qual que é o carisma de Santa Elizabeth da Trindade, né? Como diz mesmo, da Trindade. Ela faz meditações a respeito da Santíssima Trindade. Muito bem. Tem um texto bem pequeno no final do livro, da biografia, que é dela. Ó, tem uma oração aqui, a Santíssima Trindade. Então já vamos iniciar pelo sinal da cruz, a partir dessa oração escrita por esta santa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma, para fixar-me em vós, imóvel, pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós. Ó meu imutável, mas que em cada minuto eu me adentre mais na profundidade de vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela vosso céu, vossa morada preferida e o lugar de vosso repouso. Que eu jamais vos deixe só, mas que aí esteja toda inteira e totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre e pequena criatura, cobri-a com vossa sombra, vendo nela só o bem-amado, no qual pusestes todas as vossas complacências. Bem, como é que eu vou iniciar? Porque assim, à medida dos áudios que eu for fazendo, mesmo que vá para agosto, né? Porque não vai ter mais, até esse momento não vai ter, até o final desse mês não vai ter o áudio momento oracional. O que eu vou me comprometer é do dia 1º ao 13 de agosto fazer orações, meditações em honra a Nossa Senhora de Fátima. Não necessariamente a respeito de Nossa Senhora de Fátima, talvez lendo algumas mensagens do livro azul do Padre Gobi ou alguma coisa do tratado
a verdadeira devoção à Nossa Senhora por São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Sempre livres marianos, mas honrando 13 dias na sequência, em honra à visita, né? Às aparições de Fátima. Só para aquecer o coraçãozinho mesmo. Mas mesmo assim, dentro da liturgia, eu vou estar podendo falar alguma coisa dessa santa. Eu vou acabar adotando ela nesse sentido. Tá? Vou me fixar e me comprometer nesse, quer dizer, tentar, né, colocar os áudios aqui sempre, né, nessa intenção, já faz tempo. Então eu vou começar dizendo como que eu cheguei nessa santa. Enfim. Bom, todo mundo fala de Santa Teresinha do Menino Jesus, até porque ela era uma moça muito bonita, ela tem umas fotos lindas na época que ela usava vestidos seculares, e mesmo freira, era uma moça muito bonita. E sem contar que é uma teologia simples, vamos falar a verdade, né? A forma de viver de Santa Teresinha é muito, muito, muito fofinho, muito queridinho, muito fácil. É muito simples também. A questão é fazer, né? Ser como ela. E aí o que aconteceu? Que alguns perfis no Instagram começaram a falar muito de Santa Elizabeth da Trindade, inclusive pessoas de língua espanhola. E quando chegou a data dela, que eu ainda vou tentar descobrir, porque eu esqueci, eu tenho que deixar anotado, porque eu não sou devota, mas eu leio eventualmente algumas textos dela e cartas também. Porque como eu falei, eu tenho as obras completas da Santa Elizabeth da Trindade. Mas eu ainda não me aprofundei, como foi o caso da Santa Edith Stein, eu sempre esqueço o nome de adoção de Edith Stein, pós-conversão lá no Carmelo, Santa Benedita da Cruz, isso. Santa Benedita da Cruz, né, Edith Stein, ela tem obras completas também. Eu não tenho elas completas, mas o pouco que eu tenho, ela faz um estudo também de São João da Cruz. Interessante, né? Se a pessoa não faz o estudo por Santa Teresa d'Ávila, ela vai por São João da Cruz. E é o que aconteceu com Santa Elizabeth da Trindade. E ela tem um olhar muito, muito fixo na Santíssima Trindade em adoração a Jesus Eucarístico e à Cruz de Cristo. Tá? Então, esse é um testemunho que eu dou. Eu achei muito interessante, fiquei muito curiosa e o livro me chamou muito a atenção porque estava aqui muito próximo de mim na livraria da paróquia. Aí não aguentei. Comprei primeiro, comecei me atropelando, né? Comprei as obras completas e depois fui atrás da biografia. Que na verdade me calhou bem. E agora que eu olhei, né, que tem a biografia por esse mesmo frei, ele escreve bem, o Frei Patrício, de Teresinha do Menino Jesus, acho que vou correr atrás também. Eu estou querendo 2 biografias da Santa Teresinha do Menino Jesus, agora vai ser meu objetivo, né? E eu já falei, eu sou propagandista de santos que as pessoas pouco conhecem. É um ponto de honra, eu tenho que fazer vocês conhecer outros santos. Não estou desmerecendo São Francisco de Assis, Santa Teresinha, mas às vezes eu acho que fica uma coisa meio parado, no sentido, você só fica nesse santo. Mas você sabia que tem outros santos interessantes, assim, que de repente querem ser seus santos de estimação, de estimação não, Deus me livre, de adoção, cala-te boca, Maria Helena, cala-te boca. O santo que te adota. Você nunca parou para pensar que o santo, de repente, está querendo falar contigo? Não é coisa espírita, não. É moção do Espírito Santo, sim. Nunca parou para pensar nisso? Por que a gente chega num beato, chega num santo, chega numa pessoa de vida santa, entendeu? A gente tem mania de ficar se agregando com gente que não presta, né? De vida promíscua, cheia de erros. Não dá certo, né? Ah, mas meu núcleo de amigos é daquele jeito. Gosta de um funk, beber cerveja, encher a cara, usar umas drogas. Aliás, o que eu vejo de notícia de gente produzindo maconha em casa não está escrito no gibi, gente. Tem gente criando maconha no cômodo de casa. Depois não sabe por que vai preso, né? É uma situação horrível. Fora uns que estão fazendo fábrica de êxtase, né? Fazendo comprimidinho colorido. Que é caro, né? Aquilo lá exige conhecimento técnico em química. E o cara fazendo os troços lá.
Vixe, Maria. O caro não é a venda, o caro é a hora de fazer, porque você precisa de um material específico para fazer aquele comprimido, porque é tudo, não é cocaína, não é, como diz, né, maconha ainda é natural, né, ó as ideias. Mas, gente, o que que leva a pessoa a fabricar droga sintética? Não tem lógica isso, né, então, de início, eu falei pouco da Santa Elizabeth da Trindade, né, gente? É que eu não me preparei. Mas como eu estava devendo alguma coisa, eu estou enganando vocês falando o meu testemunho. Enganando no sentido de fazer um pouco áudio. Não estou enganando no testemunho. O meu testemunho é real. Eu vi na internet, achei interessante uns escritos dela. Aí o livro dela olhou para mim na estante e eu olhei para o livro. Minha relação com livros é ótima, gente. Tem gente que olha para mim e eu viro a cara. Se for homem, então, meu Deus, eu olho assim e eu saio indignada, né? Aí depois eu fico chorando que eu tô encalhada. Mas eu não sei o que explicar. Eu não gosto de gente que me olha, homem e mulher. E hoje em dia eu tenho desviado até o olhar de mulher, porque tem mulher que acho que tá dando em cima, né? Porque tá tudo disseminado, as coisas. Não tem no limits a paquera. Então, acontece. Mas com livro eu não tenho problema nenhum. Às vezes eu olho aqui, olho ali, de repente, tum! Olha, que livro legal! Não conheço essa santa. Nossa, o que será isso? Só que parece que o livro puxa, sabe? Venha, venha, leia eu, compra eu, me leva, leva eu, sabe? Ele começa a brilhar. E foi o que aconteceu no caso com as obras completas da Santa Elizabeth da Trindade. Eu me senti obrigada a levar ela para casa. E depois, como lá não tinha a biografia dela, resolvi comprar um. Aí eu adquiri esse da editora Loyola. Então o testemunho é verdadeiro, mas eu enganei vocês no sentido, dei um balão, né? Eu podia estar falando mais a respeito, mas eu tô só dando um miguezinho rápido. Mas fica como aperitivo. Nos próximos dias e lá para o desenvolver de agosto, eu vou estar falando bastante sobre ela. Vamos falar sobre, ou orar em cima das orações dela, para que ela seja conhecida de vocês também, tá? Então, nesse dia 27 de julho, a primeira leitura está em Jeremias 13, versículos de 1 a 11. Isto disse-me o Senhor: vai comprar um cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas não deixes molhar na água. Comprei o cinto, conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à cintura. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e tens a cintura. Levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o lá na fenda de uma pedra. Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme mandara o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar onde o tinha escondido, mas eis que o cinto tinha apodrecido, tanto que não servia mais para nada. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém, deste povo perverso que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, será como este cinto, que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória. Mas não ouviram. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial está em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 18 a 19, o 20 e o 21, com o refrão: esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isso, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: esconderei deles meu rosto e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca, hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que o gerou. O evangelho dessa segunda-feira, Mateus 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos.
Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Bom, hoje não tem pitaco a respeito da liturgia, mas eu já dei uma... Não é nem introdução, né? Uma espécie de contracapa de Santa Elizabeth da Trindade. Mas assim, eu tô falando, é porque eu acho que é pertinente estar citando essa santa para vocês, tá? Porque quem pode falar sobre Santa Teresinha, por favor, fale, continue falando. Ela também não pode ser esquecida. Mas é que eu vejo muitos perfis e muitas pessoas que fazem um ótimo trabalho com relação a isso. Então eu não vou me focar em Santa Teresinha. E se eu focar, vai ter que ser a partir de um livro, de uma biografia que eu vou tentar comprar de novo, que eu achei muito bacana, né? Mas nesse caso eu preciso contrapor com outra biografia. Então eu acho que eu vou procurar esses 2 livros, tanto do Frei Patrício quanto esse outro da editora Musa, que eu vivo falando dessa biografia, que é pouco conhecida, porque talvez justamente por ser de uma editora secularíssima, secular mesmo, as pessoas passam batido, porque acho que e não chama ela de Santa Teresinha de Lisieux, é Teresa de Lisieux, Teresinha de Lisieux. Não tem o santa, né? Então aí fica aquele preconceito, e realmente eu entendo as pessoas e vocês de não adquirirem esse tipo de material, porque infelizmente existem, por exemplo, existe até um livro chamado São Luís, da editora Companhia das Letras, do autor Jacques Le Goff. Eu tive esse livro para estudo, lá no campo da história. Mas o que acontece? Eu não posso indicar para vocês, porque ele é feito por um escritor que, na realidade, é um historiador muito conhecido na França, dentro da academia, e ele vai desconstruir a imagem de santo de São Luís, do rei da França, São Luís. Entende? Então, aí eu não indico. Eu já li, inclusive, uma biografia de Joana d'Arc, não é santa. Joana d'Arc também era uma espécie de desconstrução, transformou apenas numa figura histórica, que na realidade, Joana d'Arc é uma figura histórica. Contudo, como o meu canal ele visa ao estímulo para os santos católicos também, não para você fazer adoração ao santo, longe de mim, mas que você veja a santidade, a vida santa desse santo como obra e graça de Deus, pela vontade de Deus, e ela está, como na primeira leitura diz hoje, como se fosse um cinto agregado na cintura de Jesus. Que é essa que eu penso que seja a leitura que Deus nos pede para hoje, sabe? Por que o Senhor Todo-Poderoso fala para o profeta? Esse povo, né, colocou o cinto fora, num lugar ali no rio, e deixou apodrecer. Porque as pessoas, né, ele fez analogia. Deus fez uma espécie de analogia com o profeta. Viu como apodreceu o cinto? Vocês não querem ficar comigo, que eu sou o Deus da vida? Deus Todo-Poderoso, concede maná, concede alimento, concede vitórias. Vocês não querem me adorar. Esse povo não quer me adorar. Esse povo quer ficar com os deuses estrangeiros. Então é isso que vai acontecer com eles. Apodrecimento e morte. E quando eu falo dos santos, não é só o exemplo de santidade que a gente deve seguir. Eu quero mostrar também o que é a glória de Deus, o que é ser cinto de Jesus. O cinto que se prende, tenta se prender, mas se escapa de Jesus várias vezes com nossos pecados, com nossas tribulações, não é mesmo? O cinto mesmo, ele afrouxa com o tempo. Quem já usou cinto, usou algum laço para prender, sabe que o cinto uma hora esgarça, o buraquinho, você tem que fazer às vezes mais um buraco, ele esgarça, ele fica ruim, e se for cor ecológico estraga mais rápido, não é? Então, dá esse sentido também. Muitas gente fala, mas para que ser santo? Para que ter vida de santidade? Eu vou viver a vida. Gente, viver a vida é viver a vida em Cristo. Cristo é quem? A verdade, o caminho e a vida. Supremo.
Não tem outro. Você acha que viver a vida é se entregar pra bebida, se entregar pra um monte de homem, pra um monte de mulher, beijar na boca, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro? Eu lamento dizer, a pandemia acabou. Não tem Réveillon, não vai ter ceia de Natal, quiçá carnaval. Eu já não gosto, odeio carnaval. Então, assim, tem gente que o último carnaval foi esse de 2020, porque o ano perdido, né? Fora que perdeu de importante. Pessoas da família, emprego e um monte de coisa. Renda. Tem gente sobrevivendo fazendo pão. Hoje eu vi, até graças a Deus que deu certo, mas um casal, acho que aqui de Curitiba, dono de, era sócios, né, de uma empresa de eventos, de formatura, casamento e tal. Parou tudo. A mulher teve que fazer pão para sobreviver e fechar as contas. E tentar fechar as contas. Nem restaurante e padaria tá conseguindo sobreviver. Padaria até vende, mas aqueles que tinham buffet, coisa assim, não tá conseguindo ter o faturamento, né? Então, tudo mudou. Entende? Então, se você acha que ver a vida é passar maquiagem na cara, ficar de boas, contando piada a vida inteira, lamento te informar, você não tá vivendo, você tá provocando a tua própria morte. Eterna. Certo? Então, focar, como Dom Henrique Soares fala, focar em Jesus. Quem é Jesus para você? Hoje eu tive que fazer essa pergunta para mim mesma. Será que o Jesus é aquele que a minha amiga, uma senhora lá evangélica, diz que Deus está em todo lugar? Ou é o Deus que cura ela de todas as enfermidades físicas? Desculpa, cá entre nós. Não é não, viu? Aliás, esse tipo de clamor eu tenho minhas suspeitas atualmente. Às vezes eu prefiro ficar com alguma doença crônica, alguma dorzinha aí, do que ter cura total. Porque a cura total, a vida na paz em Cristo, é só depois de morrer. Enquanto isso, é aquela primeira leitura, né, de São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4. Ah, agora eu tô conseguindo decorar. Mas é 2 Coríntios, capítulo 4. Foi a primeira leitura aí, de sábado. Nós somos derrubados, mas não aniquilados. Tentam nos matar, mas não morremos. A gente fica meio capenga, mas a gente vai andando capenga mesmo. É assim que ele fala. Por quê? Porque é a cruz de Cristo. A vida é assim mesmo. Então se conforme, aceite a cruz e vamos. E vamos que vamos. Gente, desejo a todos a paz de Cristo, mesmo, de verdade, uma possível cura que você precise, mas antes de mais nada, a cura da alma, a sua conversão. Isso é mais importante. A gente pode morrer de câncer, a gente pode morrer de tudo, de AIDS, de sei lá o que, de Covid-19, mas o mais importante é a alma fixa no Senhor. Seja o cinto na cintura de Jesus, como na primeira leitura de hoje fala, mas não esqueça de 2 Coríntios 4, de São Paulo. Tá? Essa é a nossa vida de católico cristão. E deveria ser de todos os cristãos. Não vamos ter paz aqui. Infelizmente, quem ficar propagando isso de que, vamos ter uma vida boa, vamos clamar, desculpa, mas não tá certo essa linha aí de pensamento. Não tá certo. Tá? Então, vamos segurar na cruz de Cristo e seguir. E pedir clemência para Deus. Piedade, piedade, piedade. Tá? Tá certo? Mas o fim da pandemia. Meu filho, a pandemia... vamos usar a nosso favor e a favor de Cristo. Tá? Só isso que eu tenho para falar. Ainda bem que o povo parou de falar que tudo vai passar, tudo vai passar. Não tá passando, né? Não tem Réveillon, criatura. Não tá passando. E já falei. Vai lá dar uma olhada lá nos apelos urgentes, Nossa Senhora de Anguera, para você ver quais são as mensagens atuais. O negócio vai durar anos. Eu não sei se é a mesma coisa, se vai encavalar alguma outra doença, se vai ter vai cair um cometa, não sei. Só sei que o negócio, as tribulações serão grandes daqui a alguns anos. Tá? A tendência é piorar mesmo. Não é ser fatalista, mas se prepare já para os fins dos tempos. Pronto, falei. Paz e bem para vocês.